Glória a Deus. Deus continua abençoando o anjo dessa igreja e todos que estão aqui nessa tarde. Glória a Deus. Quem achou, dá glória para Deus. Glória a Deus. Eu não vou fadigar meus irmãos. Livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 21, número 1, que diz assim: e sucedeu depois tempos, Nabote israelita uma vinha israelita que estava junto ao palácio rei de Samaria. Número 2, que diz que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que sirva de horta, pois esta vinha aos pés da minha casa, darei por ela outra vinha melhor do que ela, parece bem aos teus olhos, dá-se vale em dinheiro. Pode se acertar dando glória a Deus, misturado com aleluia. Glória a Deus. Jesus se faz presente nessa parte aqui. Vamos procurar sua atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui é messiânico, a uma história conhecida como Acabe. Acabe está reinando nesse período. O texto que nós acabamos de ler está Acabe governando dentro do palácio com a sua esposa por nome chamado Jezabel. Para quem não conhece Jezabel, Jezabel é filha de Baal. A Bíblia vai dizer que, porém, eles adoravam imagem. Traduzindo para a linguagem de hoje, era porém feiticeiro, macumbeiro. A Bíblia ela vai dizer que, porém, do lado do palácio de Acabe havia uma vinha. E a Bíblia vai dizer que quem está agora nessa vinha é um homem por nome chamado Nabote. A Bíblia ela vai dizer que Nabote aqui, ele está, porém, governando a vinha como herança de seu pai. O texto que nós acabamos de ler é messiânico, que, porém, quando Acabe vê a vinha, Acabe vê, porém, a terra como é que era boa, ele vai oferecer dinheiro, vai oferecer proposta para querer trocar, para querer comprar. Só que como era uma herança de pai, porém ele não poderia vender, ele não poderia trocar. Mas só que Acabe não queria entender. A Bíblia vai dizer que é quando Acabe vai para sua casa, porém a Bíblia diz que ele vai deitar no seu sofá. A Bíblia vai mencionar que, porém, Jezabel olhando, porém, por seu esposo Acabe, e vai ver que o semblante dele está batido, e vai perguntar: por que o teu semblante está batido? O texto que nós acabamos de ler é messiânico, porém, que Acabe vai dizer para ela, dizendo: porém queria a vinha de Nabote, ele não queria trocar e também não queria vender. A Bíblia vai dizer que, porém, ela vai ter uma ideia essa, que, porém, vamos, porém, dizer que Nabote tinha blasfemado contra Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que naquela época, quando blasfemava contra Deus, porém era pegado, arrancado dentro da cidade e era morto apedrejado. No livro de Gênesis até Apocalipse é baseado sobre pedra. Pedra naquela época significava para crucificar. Pedra naquela época usava para matar. Pedra naquela época usava para construir. Porém, no livro de Gênesis até Apocalipse é baseado sobre pedra. Porém, aqui, Nabote vai ser morto de algo que não fez. Nabote aqui vai ser morto de algo que não falou. A Bíblia vai dizer que ele é arrancado de dentro da cidade. E quando ele joga para o lado de fora, a Bíblia vai dizer que o povo mata ele apedrejado. Porém, Deus vendo isso, a Bíblia vai dizer que Deus vai visitar nesse período Elias. Elias está onde? No monte. Quando Deus visita Elias, Deus, porém, vai bradar dizendo: Elias, desce do monte, porque resolvi matar Acabe e Jezabel. Porém, nós vamos entender aqui que, porém, quando Deus agora, porém, resolve matar, oh glória a Deus, Acabe e Jezabel. Por quê? Porque Acabe, porém, meteu a mão aonde não era para meter e falaram algo que não era para falar. Porém, o tema que eu poderia dar aqui, Deus viu, ouviu e não gostou, e ele vai tomar satisfação. Ai meu Deus, eu vou aplicar isso aqui. O tema que eu daria para a pregação é essa: Deus viu, ouviu e não gostou, e ele vai tomar satisfação. Deus vendo, porém, o que fizeram com Acabe,
sobre um profeta conhecido por nome chamado Daniel. Escute isso aqui. Quem está reinando nesse período aqui, oh glória a Deus, é Readário. A Bíblia vai dizer que Readário, porém, ele está nesse período governando. A Bíblia diz que naquela época era 123 presidentes e 3 príncipes. Só que o Readário gostava mais de Daniel. A Bíblia vai dizer que, porém, ele vai acrescentar algo na vida de Daniel. E vai provocar nos outros um ciúme. E, porém, vai provocar nos outros uma inveja. Isso aqui. Porém, a Bíblia vai dizer no livro de Daniel, capítulo, se não fala minha memória, 6, verso 4, vai dizer que eles procuravam uma culpa e um vice Daniel. Mas não conseguia. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. É bem verdade que, porém, um deles vai ter a ideia. E qual é a ideia? Porém, vamos fazer a cabeça do Readário. E como a gente vai fazer? Se Daniel não bebe, se Daniel não fuma, se Daniel não vive na prostituição, se Daniel não faz nada de errado, só vive orando no terraço, vamos, porém, botar um decreto dentro da cidade. Qual decreto? Que, porém, ninguém poderia adorar a Deus nenhum perante 30 dias. Escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que, porém, eles vão fazer a cabeça do Readário. Readário, porém, tem um carimbo no anel. Porém, ele vai se carimbar o decreto perante o persa e, porém, perante os magos. Quando ele carimbava o decreto perante o persa, ele não poderia voltar para trás. Escuta isso aqui. Por quê? Porque foi perante o persa. A Bíblia vai dizer que quando o decreto está decretado, dizendo que ninguém poderia adorar a Deus nenhum perante 30 dias, eles, porém, glória, vai dizer, agora pegamos Daniel. A Bíblia vai dizer que eles estão observando Daniel. A Bíblia diz que no livro de Lamentação, capítulo 3, verso 29, vai dizer, põe a tua face no pó, que talvez assim haja esperança. Se eu oro é porque eu creio, se eu oro é porque eu acredito, se eu oro é porque tenho fé que Deus vai agir e Deus vai trabalhar. É bem verdade, Alan, que a Bíblia vai dizer que a fé é Senhor, glória. A fé, ela move montanha. A Bíblia diz que, porém, quando Daniel sobe a sua escada da sua casa, porém sobe para a casa do segundo andar, porém ele vai para o terraço de Daniel. A Bíblia diz que é virado para Jerusalém. Quando Daniel, porém, vai para o terraço, dobra o seu joelho. A Bíblia diz que eles estão observando, dizendo, pegamos o homem, quebrando o decreto do rei. A Bíblia diz que vai pegar Daniel. E quando pega Daniel, se apresenta no Readário. Readário, porém, vai tentar voltar o decreto, mas já é tarde demais. Por quê? Porque foi perante o persa. Escuta isso aqui. Foi perante o persa. Aí a Bíblia vai dizer que quando pegaram Daniel, jogaram dentro da cova dos leões. Isso aqui é Bíblia. Vai entrar dentro da cova o anjo. Escuta isso aqui. Quando jogaram Daniel, a Bíblia diz que vai se apresentar dentro da cova o anjo que vai fazer o leão virar gatinho na presença de Daniel. Oh, rapaz, eu vou repetir. Jogaram Daniel dentro da cova, mas o que apresentou lá dentro foi o anjo. Vou repetir de novo. Oh, leão gosta de carne. Leão, glória, é apaixonado por carne. Mas o que jogaram dentro da cova foi uma botija de azeite. E Deus disse, não, leão, nele não toca. Na casa não toca. Vamos aqui. Criação paralha. Eu creio que Deus, pastora, estava dizendo, leão, não é ungido que não toca, não. Ai, pega na mão do teu irmão, pega. Pega na mão dele que eu vi como profeta aqui, pega. Vira pra ele quando tu tá aqui nessa parte. Fala pra ele, tem um anjo dentro da tua casa. Nunca é, quando tu tá aqui nessa parte, tem um anjo dizendo, não toca na casa dela. Não toca na vida dela. É Deus dizendo na tua presença. Leão não vai tocar. Leão não vai te ferir. Porque quem tá na tua frente é o leão nasceu para ajudar. Só pra quem tem glória pra dar na glória. Vou deixar você da glória, vai. Me chama pra chegar.